no coração e feche os olhos e vamos orar. Pai, nós consagramos este momento a Ti. Pedimos a Tua bênção falando conosco e usando a minha vida mais uma vez para ser um canal e um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra. Por favor, nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus e se você concorda, diga amém. Vamos ler o texto da Bíblia que está em Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 16. Deuteronômio 5, verso 16, a palavra de Deus diz assim: honre ao teu pai e a sua mãe, como lhe ordenou o Senhor seu Deus, a fim de que você tenha vida longa e tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Honre ao teu pai e à tua mãe, para que você tenha uma vida longa e tudo que você for fazer, você seja bem sucedido. Se eu perguntar aqui, quem gostaria de ter uma vida longa e próspera? Eu também gostaria. Deus pode nos dar uma vida longa e próspera. Deus pode mudar a história da vida de uma pessoa do dia para a noite, meus irmãos. O cativeiro de uma pessoa pode ser completamente mudado em um piscar de olhos. E se eu quero experimentar bênçãos de Deus sobre a minha vida, como isso que eu falei aqui agora, um dos principais princípios a se obedecer é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o primeiro passo para desfrutarmos de uma vida próspera nessa terra. Honrar pai e mãe. Existem muitas coisas a mais que nós precisamos fazer, mas a primeira é honrar pai e mãe. A Bíblia está repleta de ensinamentos a respeito da honra a pai e a mãe, bênçãos que nós atraímos para a nossa vida quando honramos pai e mãe. E eu vou falar aqui alguns. Nós, quando honramos o pai e a mãe, nós agradamos ao coração de Deus. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão. Uau, gente, mas vocês estão caprichando, hein? Quem tem mais de 2 filhos? Levanta a mão. Shhh. Mais de 3 filhos? Levanta a mão. Mais de 4? Mais de 5? Mais de 6? Não, ninguém ganhou o Sérgio Escada. Hoje pela manhã, um levantou aqui 7, ninguém bateu a cota dele. Mas quando nós temos mais de um filho, e você vê um filho que ele obedece a você em tudo, e outro filho que não obedece a você em nada, preste atenção na comparação. Um filho que obedece a você em tudo, e outro filho que não obedece a você em nada. O que obedece a você em tudo te agrada. O que não obedece a você em nada te agrada? Sim ou não? É filho, mas não agrada. Então vamos pegar aqui só para você entender como Deus nos olha. Você
recebe todo mês R$2.000 para dar R$1.000 para um e R$1.000 para outro. Aquele que te obedece em tudo, você dá R$1.000 na mão dele. E ele aplica o dinheiro, ele ajuda dentro de casa, ele pergunta para a mãe: mamãe, o que está precisando aqui? Que o pai me deu um dinheiro, mas eu quero te ajudar também. O outro pega os R$1.000 e ele não quer nem olhar para a cara da mãe, ele rapa para a rua para poder encher a cara de cerveja e usar droga e gastar em boate. Você acredita que o pai, quando ele receber R$2.000 de novo, ele vai dar 1.000 para um que agrada e 1.000 para o outro que não agrada? Sim ou não, gente? É óbvio que não. Ele não deixa de ser filho. A mesma coisa Deus. Quando nós obedecemos ao princípio de honrar pai e mãe, isso agrada ao coração de Deus e facilita a nossa vida na terra. Facilita a nossa vida. A segunda coisa que nós temos como benefício em honrar pai e mãe é que isso proporciona paz para dentro do ambiente familiar. Uma casa que tem filhos que honram aos seus pais, ela é uma casa que tem paz, tranquila. Agora, uma casa que tem filhos desobedientes e que desonram aos pais, essa casa e essa família, ela é pesada, é conturbada, vive tendo guerra, brigas e contendas. Olha como é a importância de um filho honrar o pai e mãe. A nossa casa, meus irmãos, ela deve ser um lugar de paz e de descanso para renovarmos as forças, e não campo de batalhas e de guerra. E o filho que honra o pai e a mãe, ele contribui para que a casa ela seja um ambiente de paz e de repouso. O filho que desonra o pai e a mãe, ele contribui para que a sua casa seja um lugar de guerra e de confusão. A terceira coisa boa que nós recebemos, se honrarmos pai e mãe, é a sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Os filhos que honram aos pais são mais sábios do que os filhos que não honram aos pais. Quer sabedoria? Honre ao seu pai e à sua mãe. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 20 a 23. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração e ate-os ao redor do seu pescoço, pois quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o vigiarão. Quando acordar, falarão com você. O que esse texto está dizendo? Se você ouvir o conselho do seu pai, da sua mãe, guardar aqui no coração, prender no pescoço, você vai, quando tiver diante de uma coisa errada, você vai ouvir a voz da sua mãe: sai fora disso. Você vai ouvir a voz do seu pai com aquele ditado. Aliás, eu queria ouvir aqui, me diga uma frase que a sua mãe sempre dizia para você e o seu pai sempre dizia para você e você nunca mais esqueceu. Fala para mim. Como é que é, Francisco? Que mãe generosa, olha só, viu? A mãe dele falava bem assim, deixa eu contar para vocês, vai dar tudo certo. Teve um que falou bem assim: a sua surra vai chegar, hein? Era isso. Quem mais aqui? O que sua mãe falava para você? Em casa a gente conversa, essa daí, Quem ouvia essa daqui da mãe em casa? Ixi, essa é perigosa, hein, irmão, não é? Essa é muito perigosa.
Olha a mãe desse menino aqui. Ela ainda é paciente, irmão, porque ela fala assim: vou contar até 3. Tem mãe que já é no 1. Nós ouvimos frases da nossa mãe, como por exemplo: olha, quem se mistura com porco. Ouvimos frases da nossa mãe: me diga com quem tu andas. Ouvimos frases da nossa mãe: você não é. Todos nós ouvimos isso. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: uma frase que você ouviu de conselho do seu pai ou da sua mãe, você atou ela no pescoço, guardou no coração e praticou essa palavra ou não? Porque quando nós colocamos em prática, meus irmãos, os conselhos que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe, nós nos livramos de sérios problemas na vida. Existem problemas que as pessoas estão enfrentando hoje, que elas poderiam estar livres desses problemas, se tivesse escutado um conselho do seu pai e da sua mãe. Então você sofre hoje, porque não honrou o seu pai e a sua mãe. Olha, mais um benefício de se honrar pai e mãe. Quando honramos pai e mãe, nós temos, como disse em Deuteronômio, vida longa e próspera. Isso se repete em Efésios 6, de 2 a 3. O apóstolo Paulo diz assim: honrem ao teu pai e à tua mãe, pois esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e você tenha uma vida longa na terra. Bom, se eu já sei que para eu honrar o pai, para eu ter uma vida longa e próspera, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, como que eu faço isso na prática? Como é honrar o meu pai e a minha mãe na prática? É aqui que começa a mensagem. Num dia como hoje, que é dia dos pais, é muito comum nós escrevermos uma mensagem no WhatsApp para o nosso pai: meu pai querido, eu te amo. Alguns dão um cartãozinho com um presente, uma publicação nas redes sociais: meu pai lindo, te amo. Isso tudo é bom, é maravilhoso, você deve continuar fazendo. Mas eu preciso que você saiba que honra não é a mensagem que você escreve. Honra é a atitude que você tem no dia a dia. Honra não é o que você fala. Honra é o que você faz quando seu pai e sua mãe não estão olhando para você. Isso é honra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, na prática, como que eu vivo esse princípio de honrar pai e mãe? Como? Primeiro, eu preciso dar ouvido aos seus conselhos. Provérbios capítulo 4, do verso 1 ao 3. Põe na tela e eu quero que você me diga quem escreveu o livro de Provérbios. Vocês sabem dizer? Salomão. Quem foi Salomão, meus irmãos? Salomão, ele foi o homem mais rico e mais sábio de toda a história da humanidade. Não teve e não tem ninguém mais rico e nem mais sábio do que Salomão. Então um cara como esse tem alguma coisa para nos ensinar, sim ou não, gente? Olha um ensinamento de Salomão no Provérbio 4. Diz assim, ó: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que eu ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Salomão está dando uma palavra para os seus filhos.
O verso 3: pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Ele está dizendo assim para os seus filhos: olha, escute o meu conselho, porque um dia eu também fui pequeno igual a vocês. Escute o meu conselho, porque um dia eu também fui jovem igual a vocês. Escute o meu conselho, porque um dia eu também fui adolescente igual a vocês. Mas eu ouvi meu pai. Vamos ver, ele está dizendo para o filho dele, para os filhos, verso 4: então ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos e viva. Salomão se tornou o homem mais rico e mais sábio da história. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele ouviu e colocou em prática os conselhos do seu pai Davi. E eu queria saber, você coloca em prática os conselhos do seu pai, que é um homem de Deus? O meu pai era um homem bom, mas ele não era convertido. Então ele não tinha bons conselhos para me dar. Ele não conhecia Deus e nem os princípios da palavra de Deus. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 12 para 13 anos, o meu pai, ele quis me levar para um prostíbulo para eu poder conhecer a vida. Esse era o conselho do meu pai para mim. O meu pai, ele me levava para beber junto com ele. Era o conselho do meu pai. Mas eu tinha um avô. E o meu avô não era cristão, mas ele era um homem íntegro, de caráter e que valorizava princípios. Eu não ouvia os conselhos do meu pai, mas eu ouvi muitos conselhos do meu avô, mesmo ele não sendo crente. E os conselhos que eu ouvi do meu avô me livrou de muitos problemas na minha juventude. Conselhos do meu avô. Talvez como eu, você não tenha um pai que pode te dar bons conselhos pela vida que ele vive. Mas você pode ter um avô. Você pode ter uma avó. Você pode ter uma mãe que sempre te aconselha. Você pode ter um tio. Você pode ter também um pastor ou um líder que adotou você como filho, está sempre te aconselhando para você fazer coisa certa e fugir de coisa errada. A pergunta é: você segue os bons conselhos? A segunda atitude que nós precisamos ter na prática para honrar o pai e a mãe é obedecer e respeitá-los. Obediência junto com respeito, meus irmãos. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, 1 e 2, ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honrem ao teu pai e à tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa. Ele repete. Quer honrar o seu pai e a sua mãe? Obedeça mesmo que você não esteja entendendo. Ah, mas eu não entendo porque a minha mãe faz isso. Ah, mas eu não entendo porque você não está entendendo agora. Lá na frente um dia você vai entender. Lá na frente um dia você vai entender. E você vai dizer: graças a Deus pela mamãe e pelo papai. Quer honrar o seu pai e a sua mãe? Mesmo sem entender, obedeça. Não só obedeça, mas respeite o seu pai e a sua mãe.
na maneira como você se refere a eles. Ô meus irmãos, hoje em dia a gente está perdendo aquela educação que os filhos, educação e respeito que os filhos tinham para os pais. Sim senhor, sim senhora, você lembra disso? Difícil de encontrar isso. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a minha filha querida que está aqui, a gente estava no carro e eu fui tirar uma foto com ela, ou gravar um vídeo, eu não lembro bem o que foi que eu fui fazer. E eu não sei porque os nossos filhos adolescentes, eles não gostam de tirar fotos com os pais. Acontece isso com você aqui também? Levanta a mão e diga, ai, ai, ai. Ah, eu pensei que fosse só comigo. Então a gente estava no carro, e eu não lembro se foi um vídeo ou uma foto que eu fui tirar. E aí na hora que eu estou gravando, ela gritou lá de trás, acho que ela não gostou, que eu não estava com o cabelo muito do jeito que eu gostaria de estar, né? Então ela gritou bem assim, pô, cara! Eu parei o carro e eu olhei para trás, você imagina a minha cara como é que estava. E eu falei para ela, nunca mais você se refira ao seu pai dessa forma. Eu não sou os seus amiguinhos da escola, eu sou o seu pai. Nossa, pastor, você é duro, hein? Não, meu irmão. Eu quero uma vida longa e próspera para minha filha. E porque eu quero para ela uma vida longa e próspera, eu preciso ensinar para ela o que é honra. Meus irmãos, se nós achamos que não corrigir os nossos filhos está abençoando a vida deles, estamos enganados. Se você ama o seu filho e ele tem uma atitude de desonra, você precisa ensinar para ele sobre isso. É triste de ver crianças que estão botando a mão na cintura e apontando o dedo na cara do pai e da mãe. Crianças querendo dar na cara do pai e da mãe. Você está achando que está fazendo bem para o seu filho? Não está. Pode ter certeza que não está. Quer honrar o pai e a mãe na prática? Refira-se ao seu pai e à sua mãe com respeito, e com muito respeito. Lembrei de uma outra frase que a mamãe dizia: respeito é bom e eu gosto. Alguém ouvia isso? Tá certo. Terceira atitude prática para eu honrar o meu pai e a minha mãe é eu ter uma vida correta e justa. Se eu quero honrar meu pai e a minha mãe, eu preciso ter uma vida correta e justa. Olha o que diz Provérbios 10, 1. O filho sábio dá alegria para o seu pai, o filho tolo, ele traz tristeza para sua mãe. Eu quero fazer uma pergunta para você, filho que está aqui essa noite. Você é um motivo de alegria ou é um motivo de tristeza para os seus pais? O que você é? Todo pai e toda mãe se sente honrado com um filho que não se envolve em coisas erradas e faz coisas certas e boas. Todo pai e toda mãe se sentem desonrados com um filho que só faz besteira na vida. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Como eu já contei diversas vezes, eu converti quando tinha 19 anos. Antes disso, eu não conhecia Cristo. A minha mãe, ela tinha um bar. Nessa época eu tinha uns 16 a 17, acho que 17 anos.
E ela trabalhava na parte da tardezinha, finalzinho da tarde para a noite. Ela trabalhava praticamente que a noite toda no bar, e eu pegava na parte da manhã. Eu assumia na parte da manhã, depois ela a parte da noite. Uma sexta-feira, eu abri o bar. Quando foi dando por volta de 11h30, meio-dia, começaram a chegar alguns amigos meus. Nós começamos a tomar cerveja. Começamos a beber. E no meio daquela bebedeira, chegou um outro amigo com droga. Então eu olhei no relógio, falei, minha mãe vai chegar lá para as 19 horas. Era 1h da tarde mais ou menos. Começamos a beber mais ainda e eu comecei a usar drogas. A minha mãe chega no bar naquele dia, irmão, mais cedo. E na hora que a minha mãe chega, que ela entra na porta, o bar estava cheio só de amigo meu, não tinha cliente. Era só amigo meu, torrando a cerveja todinha. E ela entra no bar e dá de cara comigo, com a droga na mão, assim, ó, usando. Na hora que eu olhei para minha mãe assim, me deu um gelo. E passou um flash de poucos segundos na minha cabeça, um filme, do quanto que a minha mãe tinha acabado de sofrer pela separação que ela teve com meu pai. Passou um flash na minha cabeça da luta que a minha mãe tinha trabalhando de dia e de noite naquele bar para sustentar eu e os meus irmãos. E eu trazendo essa tristeza para ela. Me deu uma dor na alma. E eu acredito que ali começou o meu processo de conversão. Porque eu vi como um filho, eu estava sendo um motivo de muita tristeza para minha mãe. Mas eu também lembro, meus irmãos, um dia em que eu estava no altar da igreja, ajoelhado, e o meu pastor, meu sogro, ele derrama um jarro de azeite sobre a minha cabeça e libera palavras dizendo: eu te consagro a pastor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu consegui abrir os olhos, eu vi a minha mãe sentadinha numa cadeira e os olhos dela caíam lágrimas de alegria, porque o seu filho estava agora gerando alegria. Qual é a minha decisão a partir de hoje? A partir daquele dia, a minha decisão, todos os momentos da minha vida, é gerar alegria para o coração da minha mãe e nunca tristeza. E eu vou dizer para os irmãos, é constante as mensagens que a minha mãe me manda quando acaba um culto como esse, e ela manda para mim dizendo: meu filho, você é o orgulho da sua mãe. Meu filho, como eu me orgulho do que Deus tem feito na sua vida. O que você acha melhor, meu irmão? Você gerar tristeza para os seus pais ou alegria para os seus pais? Honrar pai e mãe consiste em eu fazer as coisas certas e fugir das coisas erradas. E o quarto, para a gente quase terminar: se eu quero honrar o meu pai e a minha mãe na prática, eu preciso perdoar sempre e me reconciliar sempre, independente do erro que eles cometeram comigo. Eu vou repetir. Se eu quero honrar o meu pai e a minha mãe, eu preciso perdoá-los sempre e me reconciliar com eles sempre, independente do que eles fizeram comigo. O seu pai pode ter te abandonado quando você era criança, perdoe-o. O seu pai pode ter te maltratado, perdoe-o. O seu pai pode ter feito atrocidades contra você e a sua mãe,
perdoe-o, porque ele é o seu pai. Hoje pela manhã eu contei a história de um rapaz que, quando tinha 5 anos de idade, ele foi dado pela sua mãe para uma família desconhecida do Rio do Ouro, de Itaboraí. A mãe não queria ele, 5 anos de idade, e deu ele para uma família desconhecida. Depois de uns dias, a sua avó paterna foi atrás e trouxe ele para morar com ela. Então ele foi criado pela avó paterna, mas o seu pai, que morava na mesma casa, o rejeitava. Não queria em hipótese nenhuma ele como filho. Maltratava a criança. Ele me contou que tinha um tio, que esse tio tinha problema mental e sempre espancava ele. Ele apanhava do pai à toa e apanhava do tio que tinha problema mental. Então, para dormir, ele tinha que se esconder atrás do sofá, para dormir atrás do sofá escondido, porque se o tio visse, batia nele. Os primos, quando iam visitar a sua casa, ele disse que a avó dava preferência para os primos e tinha pouca comida, ele comia o resto, porque ele era o filho que não tinha pai e também não tinha mãe. Então esse jovem, ele cresceu. Aos 12 anos, ele começou a se envolver com drogas. E ficou envolvido com drogas até os 17. Ele começou a trabalhar um pouquinho, desvencilhou a mente das drogas. Aos 29 anos de idade, esse jovem converteu-se, entregou a vida dele para Jesus. E o que ele foi fazer? Você sabe o que ele foi fazer? Ele foi atrás do pai. E ele começou a cuidar do seu pai. O seu pai sofre um derrame. E ele cuida do seu pai que o rejeitou. E todos os dias que ele ia para cuidar do seu pai que o rejeitou, o pai xingava ele. Eu não quero você aqui, vai embora. Eu vou mandar a polícia te prender. E ele: pai, eu vim aqui para cuidar do senhor. E o pai rejeitando. Ele toda a semana compra no supermercado e levava para o pai. Quando levava para o pai falava: não quero sua comida. Então ele comprava quentinha. Pai, quentinha. Jogava quentinha fora. Como o pai sofreu derrame, há pouco tempo atrás, ele se sujou todo, fez cocô em tudo. E o filho foi lá e limpou com a sua própria mão o cocô do pai. O pai ainda o rejeitando e dizendo: eu não quero você aqui. Então agora, há 2 dias atrás, eu conversei com esse rapaz. Falei: e aí, como é que está a situação lá com o seu pai? E ele disse para mim: pastor, o meu pai continua me rejeitando, mas eu tomei uma decisão. Enquanto ele tiver vida, eu irei honrá-lo, porque ele é o meu pai. Você sabe quem é esse jovem? Pastor Fábio Batista, aqui dessa igreja. Ele não está aqui agora porque ele está ministrando a nossa igreja em Noã. Esse jovem é um pastor da nossa equipe, que aprendeu o que é honrar o pai e a mãe. E você? Qual a decisão que você toma hoje? Vai colocar em prática esse princípio da Bíblia ou vai fugir de colocar esse princípio em prática? Por favor, fique de pé.